Companheiro, um amigo, que é o Luiz. Ele sempre traz uns temas muito interessantes, certo? Eu gostaria muito que vocês prestassem bastante atenção, que é sempre uma noite de grande... É uma refeição completa cada vez que ele vem aqui. Ele alimenta o nosso espírito e nós saímos daqui satisfeitos e com a ideia de continuarmos no caminho que nós pretendemos seguir. Aqui é seu, Ramos. Boa noite, mais uma vez. A gente hoje vai falar de psicometria. Esse é um assunto que foi, num passado aí até talvez uns 20 anos atrás, talvez 15, 20 anos atrás, ainda era alvo de muito estudo, e dentro do espiritualismo, não só dentro do espiritismo, as linhas espiritualistas, os esotéricos mexiam muito com isso, mas de repente a coisa ficou assim meio que foi esquecida, né? E não tem razão para ser esquecida, né? Porque é um tema interessante e importante para a gente. Então a gente quer trazer esse tema de volta aí para a gente tentar relacionar, né, com a nossa vida encarnada aqui. Nos livros Mecanismos da Mediunidade e nos Domínios da Mediunidade, do André Luiz, psicografado pelo Chico, em cada um desses livros tem um capítulo inteiro falando sobre isso. Então não é uma coisa que está escondida no fundo lá do livro, não é no fine print, como a gente fala, não, tem um capítulo inteiro em cada um desses livros. E é interessante, né, porque começa assim, o que será isso, né? Psicometria. Se a gente for olhar num dicionário, numa definição aí pela internet, a gente vai encontrar duas definições distintas que não têm relação nenhuma uma com a outra. Uma é uma definição da psicologia, que, como a gente vê aqui, é conjunto de técnicas utilizadas para medir uma gama de comportamento a ser estudado, ou seja, tem a ver com o estudo do comportamento. Isso não tem absolutamente nada a ver com a psicometria que a gente está falando. Isso é uma coisa de dentro da psicologia, quem estuda psicologia. A nossa coisa é do lado de cá, do lado da parapsicologia, né? Então, a Wikipedia, né, que não tem denominação religiosa nenhuma, é pura e simplesmente um dicionário online, eles definem assim, faculdade extrasensorial, que alguns poucos indivíduos, e são pouquíssimos mesmo, alguns poucos indivíduos possuem para extrair o conteúdo de algum objeto ou ambiente, né, impressos fora da realidade física. Ou seja, é aquela pessoa, um desses poucos, que tem a capacidade de tocar num objeto e ler a história daquele objeto, pelo menos parte da história daquele objeto. E não é uma coisa muito fácil da gente encontrar. São pessoas que dá para contar nos dedos de uma das mãos, talvez. É muito raro, né? Bom, isso é uma definição genérica, né? Não, sem denominação religiosa nenhuma. Para nós, né, dentro da doutrina espírita, nós temos uma definição do lado encarnado e do lado desencarnado. Do lado desencarnado, a definição é a mesma, né? É uma questão de palavras, de vocabulário, né? A definição que vem do lado de lá, desencarnado, vem por André Luiz, e ele no livro Mecanismos da Mediunidade, ele coloca bem diretamente isso daqui, né? Que é uma faculdade de você ler impressões e recordações ao contato de objetos comuns. Então o objeto não precisa ser nada especial, pode ser qualquer coisa, uma caneta que a gente acha por aí, né? Ele não faz menção a nada especial, você não tem que ir em lugar nenhum, você não tem que fazer nada de especial. No livro Domínios da Mediunidade, existe uma certa parte durante a descrição, onde André Luiz e um grupo de outros espíritos desencarnados, né, vão com o instrutor Aulus fazer tem uma linha de aprendizado, né, que eles vão fazer uma espécie de uma turnê que a gente faria para aprender um monte de coisas, né? Numa dessas lições, né, lá fora, ele traz então o assunto psicometria. E ele define dessa forma, Aulus, o instrutor de André Luiz, define dessa forma, a faculdade de perceber o lado oculto do ambiente e de ler impressões e lembranças ao contato de objetos e documentos no domínio da sensação e distância. Então, considerando que o documento é um objeto, porque é um papel, né? Quer dizer, o documento, o conteúdo dele não está no papel, está na escrita, mas ainda assim vale o toque, né? Então, você vê uma coisa bem abrangente, e não só isso, o ambiente também, né? Então, o ambiente não é exatamente uma coisa que você toca aqui no ambiente, você simplesmente entra nele e essas pessoas, aqueles que têm sensibilidade para isso,
Eles sentem o ambiente, eles são capazes de entrar num certo ambiente e contar uma história. Aqui aconteceu isso, aqui aconteceu aquilo, é uma coisa bem poderosa. Então essa é a definição que vem do plano desencarnado através de André Luiz. Mas no plano encarnado a gente estuda para lá e para cá e a gente vai definindo, né? E uma das pessoas, que é o professor Zimmermann, que escreveu o livro Perispírito, né? Que é um tijolão desse tamanho, que é uma fantástica obra de arte, né? Eu diria, ele trata bastante desse assunto numa certa parte do livro. E ele define da seguinte forma: a faculdade que permite captar a história e o estado atual. Olha só como está ficando interessante a definição, né? A gente vai aumentando assim essa definição, né? Captar a história e o estado atual, tanto dos seres vivos quanto dos objetos inanimados, e também, por vezes, a ambientes. Então já não é só objetos, é ambientes também. E outros elementos externos ligados à sua existência. Então, olha só, já começou a ampliar mais. Ele fala que você conta a história inteira, né? Você vê o estado atual, você consegue, né, ampliar a percepção do ambiente, vai aumentando a coisa. E um pouquinho mais na frente ele fala então isso, que a psicometria estaria classificada como vidência psicométrica. Então, se a gente for classificar isso, se for lá no livro dos médiuns, na classificação básica que Kardec nos dá, isso vai entrar como vidência. É uma vidência. Só que o método de você ver é o toque no objeto. O toque é um método, não é a faculdade em si, né? Tá, então é isso que a gente quer estudar. Como é que esse negócio ocorre? Então, para a gente classificar isso, para a gente entender onde isso entra dentro da codificação, né? Esquematicamente, quando a gente vai estudar fenômenos paranormais, a gente estuda isso de duas formas, né? Ou a gente classifica, melhor dizendo, em duas formas. Os fenômenos mediúnicos e os anímicos, né? E cada um deles tem aí suas subdivisões. Os mediúnicos podem ser efeitos físicos, que é materialização, coisa desse tipo, ou efeitos inteligentes, e os anímicos também, né? A diferença, os anímicos podem ser objetivos e subjetivos. A diferença é, nos mediúnicos existem efetivamente mediunidade, alguém mediando dois planos, né? Então é preciso que esteja um espírito desencarnado ali, para que o processo tome forma e se inicie. Do lado de cá, os anímicos, né, o processo é originado por um ser encarnado, né? Então, por exemplo, a psicometria não precisa de um espírito desencarnado para você iniciar. Você, o médium, né, médium de psicometria ou psicômetra, né, tem vários nomes, né? Ele vai lá e toca. Ali não tem espírito desencarnado que está conversando com ele, né? É um processo que ele consegue trazer sozinho, né? Daí o nome anímico. Então tem algumas classificações, né? O que seriam alguns exemplos de processos ou de fenômenos mediúnicos e tal. E a psicometria entra aqui, né? Porque é um fenômeno anímico que não é objetivo. Objetivo significa, por exemplo, parapirogenia, né? Alguém fez pegar fogo, mas todo mundo que está ali viu. Então é um fenômeno objetivo. O psicômetro é alguma coisa que está ele ali passando pela sensação, ele sentindo, ele tomando aquilo ali dentro de si, né? Quem está de fora não sabe, não vê. Por isso que entra na classificação fenômenos subjetivos. Então, isso entra na classificação de vidência, dupla vista, vidência, são mais ou menos coisas na mesma linha, né? Só que o meio com que isso acontece é o toque, tá? Bom, então, esse nome não é um nome muito bom, psicometria, é um nome péssimo, para falar a verdade. Porque isso vem da junção de duas palavras, psique e metron, que significa medida da alma. Aí você fala assim, como assim medida da alma, né? Pois é, como assim? O nome não é um nome muito bom, mas desde que ele foi inventado lá em 1842, ficou. E foi ficando. Ninguém contestou, está aí. Agora, para mudar, vai ser muito difícil. Então, a gente aceita o nome, mas não existe uma relação direta entre o jogo de palavras e o que efetivamente isso significa, tá? Bom, e tudo começa, para a gente definir até como que o nome surgiu, como que a ideia surgiu, a gente tem que entrar na história desse negócio. Um bom ponto para a gente começar a história é aqui, ó. Na guerra de secessão aqui dos Estados Unidos, quando o Norte e o Sul, né, vão brigar lá e acabam se dividindo. A guerra começa em 1861 e na iminência dessa guerra começar, quando o Norte e o Sul estavam começando ali a se desentender mais fervorosamente, um bispo, né, do estado de Kentucky, ele ficava ali na região de Kentucky e Tennessee, chamado Leonidas Polk. Ele acha que a guerra tem que acontecer, ele é um bispo, né, então ele é da igreja, né? Então, ele acha que a guerra tem que acontecer, pior ainda, ele vai lá e se alista. É um bispo que se alistou na guerra, né? Então, ele se alistou e ele participa do lado dos confederados, né, que é o pessoal que está no sul,
contra o pessoal do norte. Mas a característica dele, isso daí é uma coisa estranha, um bispo ir lá se alistar na guerra por si só, mas ele era uma pessoa estranha. A estranheza dele maior era o seguinte: você imagina que você está numa guerra, então, por exemplo, digamos que nós somos um grupo de soldados, né? E a gente vê que o inimigo está vindo. Uma das estratégias seria nós nos escondermos todos, né? E deixar o inimigo passar, ele não vê, a gente vai atrás, né? E, sei lá, mata, faz alguma coisa. Seria uma estratégia de guerra, né? O que ele fazia? Ele fazia isso. Então, o grupo onde ele estava, ele falava, vamos nos esconder. E deixa o inimigo passar, eles não vão nos ver. E não via, né? Porque estavam bem escondidos lá. E deixava o inimigo passar e ir bem longe, porque se ele saísse com o inimigo mais ou menos perto, né, não ia dar certo. Então o inimigo ia bem longe. Tão longe que eles já não sabiam que caminho os inimigos tinham tomado. Mas imagina que numa guerra você tem um monte de soldados sem recurso nenhum, né, naquela época, né, 1861. Então tinha cantil, tinha faca, um monte de coisa metálica que vai caindo pelo chão. Os soldados vão involuntariamente, né, as coisas vão caindo simplesmente. E esse bispo, né, ele pegava nessas coisas que caíam, que se fossem de metal, o negócio dele era metal, né? Então ele tocava naquele metal que veio dos soldados, ele dizia, esse soldado está em tal lugar, vamos lá. Ia lá, o soldado estava lá. E eles aniquilavam o grupo. E assim, começaram a usar ele como espião, né? Mas um espião assim diferenciado, né? Começaram a falar, não, esse cara tem, vou colocar esse cara nos lugares estratégicos da guerra, né? Porque esse cara tem uma capacidade interessantíssima. Bom, isso é a história dele dentro da guerra, que a gente não está muito interessado. A gente está interessado na capacidade dele tocar no metal e saber onde é que os soldados estavam indo, onde é que as tropas estavam indo, o que eles iam fazer, o que eles haviam conversado entre eles, qual era a estratégia. Ele conseguia captar isso tudo. Por isso que eles iam lá e conseguiam combater, né? E aí, então isso é mais ou menos, a guerra começou em 1861, então isso aí acontece aí entre 1861 e 1864, né, quando ele morre. E uma pessoa aqui nos Estados Unidos, né, lá em cima em Ohio, começou a se interessar pela história dele, porque ele ouviu essa história e falou, puxa, mas isso é um negócio muito interessante, né? E esse cara, que é o Buchanan, ele era um espiritualista. E ele falou, não, peraí, eu tenho que investigar esse negócio aqui. Eu não estou interessado na guerra, mas eu estou interessado na habilidade, na capacidade que esse homem tinha. Ele vai lá, fuça, começa a estudar, começa a conversar com um monte de gente que conheceu o bispo. Se você olhar ali as datas, né, tá mais ou menos na mesma, são contemporâneos, né? E ele começa a ficar muito, muito, muito interessado. Ele vai perguntando às pessoas que conheceram o bispo sobre a sua história antes dele ir para a guerra, né? Antes dele ser conhecido por essa faculdade. E o pessoal falava, não, ele era desde criança, ele era fantástico, ele tocava no metal. E aí ele fala, não, tem alguma coisa aqui que a gente não sabe, a gente tem que estudar. Então ele se dedica, e ele é o primeiro que realmente mergulha de cabeça a tentar compreender o que é isso. E outra coisa, né, se é dada, porque uma das coisas que ele pensava é o seguinte, se alguém tem essa habilidade, essa faculdade deve servir para alguma coisa. Então eu só vou conseguir entender para que serve depois que entender como é que a coisa funciona, né? Por isso que ele foi atrás. Bom, isso é mais ou menos aí, ele começa a estudar isso em 1860 e pouquinho, né? Então ele escreve um livro em 1842, ele estuda até 1800 e pouco. Em 1842, ele tinha começado a estudar isso antes do bispo. Só que o bispo é aquele ponto que ele, agora encontrei o meu caminho, é por aqui que eu vou. Então, em 1842, ele já tinha definido o termo psicometria, que é essa junção de psique, né, e metron, e deu o nome de psicometria. Então, o termo vem de 1842, vem muito antes de Kardec. Então, você não vai encontrar esse nome na codificação, porque Kardec não usa esse nome, era um nome que estava ainda, né, tomando forma, não era conhecido, não era uma coisa exposta como é hoje, né? Mas aí, no final da sua vida, em 1889, com já 40 anos de experiência, ele escreve um livro, contando tudo o que ele sabia, todas as pesquisas dele, e esse livro é chamado Manual de Psicometria. Para quem tem interesse nessa área, isso é a Bíblia, por assim dizer, da psicometria, né? É o livro de referência para todo psicômetro. É aqui que todos os psicômetros, né, começam a sua carreira, por assim dizer, né? Bom, nessa época, né, um inglês, né, chamado William Denton, se muda da Inglaterra para a mesma cidade onde está o Buchanan, sem saber que o outro existe, né? E esse camarada aqui vinha procurar
vinha procurando há muitos anos uma explicação para uns fenômenos estranhos que a mulher dele tinha, que era, ela tocava a mão no objeto e contava uma história, mas uma história enorme, de longa e de grande. Não era assim, essa pessoa aqui era tal assim, não. Não, ela colocava textos enormes, ela escrevia o que ela sentia. E ele ficava desesperado, apavorado, ele não entendia o que era, né? Então ele estava há muitos anos procurando alguém que conseguisse dar para ele uma explicação ou uma direção. E ele vem para os Estados Unidos, vai para a mesma cidade, que é Cincinnati, lá em Ohio, onde está esse camarada aqui. Por coincidência, os dois nunca se encontraram. Viveram na mesma época, na mesma cidade, né? Um procurando gente para ajudar e o outro procurando alguém para explicar, e nunca se encontraram. Mas você vê como é que chegaram perto, mas um deixou o trabalho que o outro pegou, né? Então, quando o William Denton descobre todo o trabalho do Buchanan, ele fala, esse é o meu caminho. Agora encontrei, agora eu vou pegar o manual de psicometria que ele escreveu e é aqui que eu vou, né, seguir a minha linha. E ele segue. E ele escreve um livro, então, que tem 110 contos psicométricos que a mulher dele, Elizabeth Denton, escrevia. Ele publicou um livro com 110 desses fenômenos. Porque a mulher dele, ela tocava, por exemplo, nessa garrafa, ela ia lá e contava uma história. Então ela escrevia, eram várias páginas. E realmente ele compilou um livro que era um calhamaço de páginas, uma coisa desse tamanho que tem 110 contos, né? Todos esses daí. Alguns deles a gente vai falar aqui. Bom, o tempo vai passando, outras pessoas, aí a coisa já está aumentando, já está ficando mais pública, né? Uma pessoa que se interessa muito, Ernesto Bozano, que já começa a relacionar mais com a gente aqui, né, no Espiritismo. Ernesto Bozano foi um dos grandes estudiosos da psicometria também, e quando ele começa a estudar isso, ele vai na parte mais prática. Ele quer... O negócio dele é o seguinte, não quer estudar teoria, a teoria já está feita, já tem um monte de gente que escreveu, tem um livro com 110 casos, eu quero achar outras pessoas como aquela mulher, né, Elizabeth Denton, né, e ele começa a procurar pessoas vivas que têm essa habilidade, encontra alguns aqui e ali. Mas ele chega à seguinte conclusão, ó, tem alguma coisa de sintonia, porque se você pegar um objeto, por exemplo, eu pego essa garrafa, eu dou para uma pessoa que é um médium psicômetra, ele conta uma história. Eu dou para o outro, ele coloca a mão e fala, não estou sentindo nada. Então, não pode ser a limitação no objeto, a limitação é na sintonia de um com o outro, né? Porque aquele que diz, eu toco na garrafa aqui e não senti nada, mas ele toca na mesa, ele conta uma história. Então a habilidade ele tem, a faculdade ele tem. Ele não tem a faculdade para esse objeto. Como aquele outro psicômetra pode não ter a faculdade para esse objeto. E assim vai. Então ele fala, tem sintonia, né? Então ele começa a sinalizar, coisa que depois a gente vai descobrir, que o que está impregnado no objeto tem que estar em sintonia com o que a pessoa, o psicômetra, do seu estado mental, o seu estado psíquico. Porque se não tiver essa conexão, não vai. Né? Um não consegue ler. Então ele fala que o objeto tem uma aura. Por falta de palavras até, né? Ele coloca o objeto tem uma aura, a pessoa tem uma aura, as duas auras têm que se conversar. Como se fosse uma interação entre perispíritos, né? Alguma coisa desse tipo. Então ele é o primeiro que traz essa possibilidade, né? Que não é que você, por exemplo, você não consegue fazer leitura psicométrica com um objeto, mas consegue fazer com um monte de outros, né? E mais recentemente, o nosso Hermínio Miranda, né, que nos deixou aí ano passado, ele escreve um livro sobre psicometria. Mas o que ele queria fazer era pegar aquele livro do Denton, dos 110 casos, e traduzir. Mas no livro que ele escreve, né, que se chama, esse daqui, Memória Cósmica, ele explica isso. Se eu for pegar um livro e traduzir 110 casos, no meio do caminho todo mundo dormiu. Porque são casos de outra época, da Inglaterra, são coisas que a gente não... objetos que a gente nem usa mais, você vai falar de candelabro, a maioria das pessoas não sabe o que é. E ele fica nessa coisa assim, vai ser maçante e não vai transmitir nada para as pessoas. Então ele fica se debatendo por 8 anos, pensando o que ele vai fazer com o livro. E ele chega à seguinte conclusão, é melhor escrever um livro sobre esse livro. E é isso que ele faz. Então esse livro que ele escreveu, Memória Cósmica, é um livro que pega tudo que está aqui, né? Ele, né, pega a essência, faz umas considerações e coloca, dos 110 casos, ele publica 11, mas sucintos, não o caso inteiro, né? Então esse livro do Hermínio Miranda é muito interessante, chama Memória Cósmica. Bom, então isso é a história da coisa. Como é que funciona? Qual que é a dinâmica da psicometria? Como é que acontece o processo, o fenômeno, né? Isso aqui é interessante, se a gente souber, a gente vai para frente, né? Então, no mínimo, tem 3 coisas que a gente tem que considerar. Primeiro, o médium psicômetra
ele é a pessoa física, né? Segundo, o objeto. Então a gente tem que estudar o que acontece com o médium, com o objeto, e terceiro, a informação que é obtida. No mínimo são essas três coisas, né? Tem algumas outras considerações, mas isso aqui é o básico. Se eu conseguir entender o psicômetro, né? Entendeu a participação, digamos assim, do objeto e a informação, eu entendi o processo. Então a gente vai começar pelo psicômetro. Isso está no livro Mecanismos da Mediunidade, tem um capítulo inteiro sobre isso, né? O que a gente fez é pegar a essência desse capítulo e listar numa sequência cronológica como é que acontece o processo. Então, primeiro, o médium psicômetro ele tem que se concentrar, como toda e qualquer mediunidade. Então ele vai lá e se concentra. André Luiz fala o seguinte: é uma faculdade tão unique, né, tão difícil de ser encontrada, que as pessoas que têm essa habilidade, elas entram no processo, elas conseguem entrar no processo com uma rapidez estonteante. Não é que nem, por exemplo, um médium que não é de psicometria, que alguns entram rápido, outros têm dificuldade, outros ficam ali, né, para se conseguir, entre aspas, se entregar ao que vai acontecer. O médium de psicometria é uma coisa fenomenal, é uma velocidade estonteante. E aí ele fala, é porque eles têm reflexo condicionado. Eles já estão, o reflexo deles já está condicionado. É para fazer psicometria, tá, pum, fecha o olho, tá, começa. É uma coisa assim, muito rápida, né? Por causa vem com a habilidade que ele tem, tá? Depois que isso acontece, depois que ele toca no objeto, o que vai acontecer é que o perispírito dele vai começar a se expandir, né? Uma das características do perispírito é expansibilidade, como a gente sabe. Essa expansibilidade ela acontece porque começam a se desarticular as forças nervosas. As forças nervosas é o que liga o perispírito no corpo físico. É como se você começa a desatar os laços, né? Vai começar o perispírito a se afastar, por assim dizer, do corpo físico, né? Depois disso, começam os centros de força a se liberar. Então, os centros de força do perispírito começam a se afastar do corpo. Se a gente imaginar que os centros de força são pequenos cones, que é o que a gente normalmente imagina, então, digamos que seja um cone pequenininho. Quando o perispírito se afasta, esse cone começa a ficar muito grande, porque o perispírito está se afastando. Então, é como se isso expandisse, né? É como a gente vê às vezes em desenho animado, por exemplo, um certo personagem se assusta, ele abre o olho, faz assim, o olho sai para fora, né? A gente vê muito isso em desenho animado, o olho sai assim para fora, o ouvido sai para fora. É mais ou menos isso aí, quer dizer, existe uma expansibilidade dos centros de força, eles se abriram e se expandiram. Depois que isso acontece, toda a potencialidade do ouvido, do olho, dos sentidos é transferida para aquele, entre aspas, ouvido expandido, visão expandida, tato expandido, né? Então, a potencialidade é transferida. Então, a partir daquele momento, o médium de psicometria, se ele tem que, por exemplo, eu toquei aqui, né, e eu vou lá na cena onde alguém, sei lá, jogou a garrafa na cabeça do outro, por exemplo, né? Essa cena que eu vou pegar, vai chegar alguma hora que eu vou estar vendo isso, mas não é com a visão, com o aparelho óptico mais. É com a visão mental, é com a minha potencialidade transferida da visão do corpo físico para a visão perispiritual, né? Por isso que ele vê, ele é capaz de ver mesmo, né? Então, depois disso, o que acontece? Existe um aumento da sensibilidade, ele consegue perceber e sentir, ouvir a audição, ouvir a visão, tudo numa quantidade muito mais rápida, numa forma muito mais rápida e um poder de absorção muito maior. Então, a capacidade visual dele é muito maior. Tanto é que essas pessoas, né, quando eles voltam, eles são capazes de dizer detalhes que você fala, mas como que é possível você ver tal coisa, né? E eles veem coisas que, se fosse numa cena normal, nós olhando com nossos olhos físicos, a gente não conseguiria nem detectar, porque o nosso olho físico tem as limitações todas, né? Depois que existe esse aumento de expansibilidade e sensibilidade, que ele está, né, os sentidos estão lá para fora, o que acontece é uma espécie de um desdobramento do corpo espiritual, onde aí o psicômetra vai se integrar na cena onde ele tem que estar. Ele vai se entregar e se integrar na cena, como se ele falasse, aqui estou eu. Como? Como se ele se materializasse do outro lado? Não, não é materializar, porque é mental. É mental, né? Ele está com os olhos da mente, ele está com o ouvido da mente, né? Ele está expandido, o perispírito dele está expandido, mas ele não materializa do lado de lá, tá? E aí ele entra em contato então com o ambiente onde ele tem que ir, né? E ele vai seguir um mapa. Porque quando eu preciso entender, por exemplo, o que aconteceu com um relógio, tá? No ano de 1775, como é que eu vou fazer? Eu preciso de um mapa para chegar lá. Alguém tem que me dar um mapa, preciso de um GPS, né?
Então, se a gente pensar, por exemplo, no caso do GPS nosso aqui, né, que a gente tem nos carros, se esse prédio aqui tivesse 10 andares, tá, e eu preciso sair da minha casa e vir nesse endereço no 10º andar, o GPS do meu carro vai me colocar lá? Não vai. Ele vai me colocar, no melhor caso, aqui no estacionamento. Então, ele funciona, mas ele é limitado. Ele não consegue me colocar em nada que não é no 1º andar. Eu não consigo no 3º andar com ele, no 5º, no 10º, né? Porque existe uma limitação. Para nós, para você dirigir um carro, está ótimo, é o suficiente, mas existe uma imperfeição aí. Quando o psicômetra vai lá, ele precisa de uma precisão absurda. Porque dizer para mim, olha, você vai aqui, ali, você para naquele estacionamento e o prédio é em frente, não funciona para o psicômetra. Ele tem que ter hora, minuto, local, data, tudo bonitinho para ele ir lá e olhar o que aconteceu e trazer a informação, né? Então, o desafio dele é muito maior. Então, quando ele toca no objeto, o objeto em si, ele não tem informação. A informação não está no objeto. A história que eu joguei essa garrafa na cabeça de alguém, ou alguém jogou a garrafa na cabeça do outro, não está na garrafa. A garrafa é um apontador, é um índice. A garrafa aponta, é o GPS. Ó, você tem que ir lá e essa informação você vai ver. Não é como uma fita magnética, né? Por exemplo, que você, não, está aqui a informação, vamos tocar, a fita está aqui, pronto, ouviu o que falou. Não é isso. O objeto é um índice. Então, o psicômetra, ele tem que ler o índice e ir até lá, para pegar a informação. Então, olha como está complicando, né? Não é por isso que não é uma coisa simples, né? Então, uma das coisas que a gente nota nos objetos, quer dizer, os psicômetros nos falam, é que os objetos apresentam fluidos, né? E algumas vezes, quando o psicômetro toca no objeto, quando ele olha no objeto, fisicamente falando, no plano físico, ele é pura e simplesmente uma garrafa. Quando ele começa a se expandir, ele começa a ver que a garrafa está, por exemplo, potencializada com um monte de fluidos. Às vezes são opacos, às vezes são brancos, depende da história que está ali, né? Então, ali, quando ele passa por esse ponto, ele já sabe que ele está desdobrado, que ele já pode pegar o carro dele para ir na direção que ele tem que ir, que o GPS já está disponível nessa época, tá? Nesse ponto. Outra coisa, aqui está errado, é psicômetro, né, Alina? Desculpe. As emoções do médium de psicometria vão influir na garrafa. Porque se você pegar um objeto, não essa garrafa, mas muito antigo, um relógio aí de 300 anos, digamos que esse relógio teve 3 donos, a cada 100 anos ele teve um dono diferente. Cada dono colocou as suas impressões, impregnou esse objeto. Então o segundo dono colocou as suas impressões em cima do primeiro, né? Então as impressões do segundo agora são muito mais fortes do que do primeiro. O terceiro colocou as impressões muito mais fortes do que o segundo e o primeiro, e assim vai, né? E o psicômetra, ele tem as emoções dele. Se na hora que ele tocar, ele tiver com as emoções desequilibradas, as emoções dele vão se sobrepor às impressões que ele quer ler. E ele vai interferir no processo, ele não vai conseguir ler, porque ele mesmo vai destruir o processo. Então é muito importante que o estado mental do psicômetra seja uma limpeza, uma pureza extrema, senão ele não consegue ler. Ele mesmo contamina o objeto. Tá, e sobre a informação, essa informação, a explicação disso aí, a ciência está tentando chegar lá. Mas a nível de metafísica, o que se entende, do modo geral, é assim. Da mesma maneira que nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, todos nós estamos mergulhados no mundo de informação. Então esse fluido cósmico universal, ele contém informação também. A informação está em toda parte, em todo lugar, que pode ser acessada ou não, dependendo da pessoa, do merecimento, até um monte de coisas, né? Então, esse fluido cósmico universal, por assim dizer, que contém informação, tem um nome que foi dado há 5.000 anos pelos hindus que chama Akashi, né? Então, o que eles dizem é que esse Akashi retém toda a informação de toda a história, tudo o que aconteceu. Então, quando você quer ler alguma coisa, isso é chamado de registro acástico, né? Porque vem da palavra Akashi. E a gente escreve em português, por incrível que pareça, com K e com SH. Né? Isso é uma palavra que se oficializou em português, escrita desse jeito. Registro acástico. Então, o que é um registro acástico? É alguma coisa que está registrada na história relacionada a um objeto. Então, o que o psicômetra tem que fazer é colocar a mão aqui e achar onde é que está o registro acástico do evento, do objeto. Ir lá, olhar, ler a informação, ouvir, voltar e falar, olha, é isso aqui que aconteceu. Esse registro acástico é um nome hindu. Tem outros nomes, um monte de nomes que significam exatamente a mesma coisa. Eu coloquei 4 desses nomes. Memória universal,
Os esotéricos usam esse nome, Memória Cósmica, que é o nome do livro do Hermínio Miranda, Matriz Informacional, que tem outros grupos que chamam. Então, quando a gente vai ler sobre isso por aí afora, né, que não está só dentro do Espiritismo, isso está em vários lugares espiritualistas, a gente vai encontrar um monte de nomes diferentes. Mas isso aqui significa tudo a mesma coisa. Para nós, o que interessa é que a informação está disponível. Desde que eu consiga acessar, que eu consiga, né, ter a faculdade de chegar até lá e consiga entender o GPS para me levar até lá, eu consigo essa informação. Tá? Bom, como que a ciência oficial vê isso? Né? Então, vamos tentar explicar a dificuldade que o psicômetra tem que passar por uma analogia no plano físico. Qualquer ponto que está nessa sala, a gente consegue encontrar definindo 3 coisas. Né? Por exemplo, se eu tomar aquele cantinho como referência, né, eu dou uma dimensão para cá e uma altura. Com isso eu localizo qualquer ponto nessa sala, sem dúvida. Né? Então se eu chegar para uma pessoa e disser assim, olha, o que tem, por exemplo, se você pegar 3 metros para cá, 2 para cá e 1 para cima, o que tem? A pessoa vai lá, olha, mede e fala, está no ar, está no meio da sala. Pronto, está definido. E assim eu consigo localizar qualquer ponto nessa sala. Tá? Nós vivemos num mundo tridimensional. Aí eu chego para uma pessoa e digo assim, olha, acha para mim o que tem a 3 metros, 2 metros, 1 metro, no ano de 1975. Aí começou a complicar, porque a localização geográfica, material, é exatamente a mesma, mas tem mais um parâmetro, que é o tempo. Né? Então, aquela pessoa teria que ter a capacidade de ir naquele ponto, mas voltar no tempo. Então, com 3 coordenadas, a altura, com as 3 coordenadas cartesianas, eu não consigo mais localizar esse objeto. Eu preciso de pelo menos mais uma, que seria o tempo, que é o ano lá 1975 e tal. Agora, olha só a dificuldade. Digamos que eu chegue para a pessoa e diga assim, olha, vem aqui, mede 3 metros para cá, 2 para cá, 1 para cá. A pessoa vem, olha e diz, não tem nada. Mas na verdade tem uma folha de papel exatamente na altura dos meus olhos, de tal forma que eu não consigo ver que tem uma folha de papel. Não sei se deu para entender. Se eu colocar uma folha de papel aqui na altura dos meus olhos, eu não vou perceber que tem uma folha de papel. Se o ponto que eu estou procurando está ali, a pessoa vai responder para mim, está no ar. Esse ponto que você está procurando está no ar. Eu falo, não está no ar, está numa folha de papel, só que eu não consigo ver porque o meu olho está alinhado. Se eu fizer um pouquinho assim, eu vejo que está na folha de papel. Deu para entender a ideia? Então, olha como é complicado. Então, eu preciso de mais uma coordenada. Eu já preciso de 5 agora. E são coisas simples, um exemplo assim, simples. Agora, você imagina, no meio de todo esse emaranhado, né, de fluidos e tudo mais, o psicômetro achar alguma coisa. Por isso que é muito difícil. Né? Então, na maioria das vezes, esse psicômetro, quando ele se desliga do corpo, quando ele se desdobra, ele vai ser ajudado. Na maioria das vezes, ele vai ser ajudado. E tem 2 formas dele ser ajudado. Primeiro se você chegou ao ponto, se você tem esse objeto, por exemplo, de um parente que já faleceu, e você quer encontrar histórias sobre esse objeto, muito provavelmente esse objeto está sendo alvo de pensamento, está sendo alvo de pessoas pensando, parentes pensando, nossa, eu queria informação. Então existe uma concentração de forças em torno do objeto. Essa concentração de força em torno do objeto vai facilitar a atração de quem desencarnou e era o dono do objeto a se relacionar com ele. Só pelo simples fato do objeto estar ali por alguns anos e as pessoas, nessa curiosidade de querer saber o que aconteceu, o que foi, só isso já é suficiente para que existe uma possibilidade de aproximação do desencarnado com o objeto. Então, quando o psicômetra vai lá, quem vai guiar ele é o dono do objeto. É uma possibilidade. Outra possibilidade quando ele desdobra, vem alguém desencarnado que vai conseguir orientar, porque de alguma forma tem relação com o objeto ou com o fato, ou é um mentor que consegue esse tipo de coisa e vai conseguir orientar. Né? Então, são essas 2 formas do psicômetro ser levado até o evento. Uma outra coisa que a ciência considera, que é muito interessante, é o seguinte, isso é a física quântica que estuda, quando você tem um átomo, está ali um átomo, né, que tem o centro, o núcleo e vários elétrons em volta, de tempos em tempos esses átomos se desfazem, os elétrons saem e vão se juntar a outros átomos. Né? Isso é uma coisa dinâmica, os elétrons estão voando por aí, né? Saem desse átomo, vai para o outro e tal. O que a ciência descobriu é o seguinte, quando você tem 2 elétrons, né, que estão no mesmo átomo, então, por exemplo, esse azul e esse verde aqui, né? Nesse momento eles estão no mesmo átomo. Alguma hora esse átomo se desfaz.
e um elétron verde vai para um lado, o elétron azul vai para o outro lado. Lá no futuro, depois de alguma hora, digamos que o elétron azul veio parar neste outro novo átomo aqui, e o elétron verde foi para outro canto, né? O que a ciência sabe é, quando você tira um elétron, né, de um átomo e vai para outro, eles passam a ser correlacionados. De forma que o que acontecer com esse elétron aqui agora, vai fazer acontecer com o verde também. Então, olha só, você tem uma relação entre o dono do objeto e o objeto. Uma relação ali. Então, a ciência está procurando a explicação de psicometria por causa dessa característica aqui, chamada elétrons correlacionados. Então, deve existir uma correlação, esse é o pensamento da ciência, entre o objeto e o dono. Né? Ele não chama de dono, ele chama de consciência. Né? Deve existir uma relação. Então, é por aí que a ciência está tentando descobrir. É um desafio muito grande, porque é uma coisa muito complicada de você descobrir. Se a ciência está esbarrando ali no espírito e ainda não está aceitando, imagina você chegar nisso. Mas, pelo menos, estamos interessados em descobrir. Vamos falar de alguns casos interessantes que a gente ou lê por aí, ou vê, ou ouve falar, né? Primeiro, na própria literatura do André Luiz, né, quando eles saem para fazer a excursão lá de psicometria com Aulus, eles vão no museu, né? E o Aulus leva o pessoal, André Luiz e a equipe, no museu, porque ele fala que o museu é uma grande fonte de experiência prática de psicometria. E ele leva o pessoal onde tem o relógio, né? Desse relógio bem antigo lá. Se o relógio está no museu, ele pertenceu a alguém no passado, né? A pessoa desencarnou, não se sabe quantos anos, seja lá quem foi, ou teve vários donos, né? Alguma hora ninguém se interessou e foi lá para o museu, né? Mas ele teve vários donos. E tudo vai depender do apego que esse dono tinha ao objeto, né? Então, quando eles chegam no relógio, o André Luiz mostra que existe um espírito circundando o relógio ali, né? Aliás, um casal de espíritos circundando ali. Então, eles vão e voltam. Vai embora, volta. E aí ele explica, o Aulus, que é um psicômetra, no plano onde ele está, ele toca no relógio para captar a história e poder contar para o grupo, né? Então, ele toca no relógio e fala, o que está acontecendo é, esses dois espíritos foram marido e mulher na última encarnação, significava muito isso para ele, eles não estão apegados, não estão colocando fluidos nocivos, nada disso, não existe aquele apego material ao objeto, mas de tempos em tempos eles vêm juntos relembrar, né, alguma coisa do passado que tem um significado, obviamente, positivo para eles. Então eles iam de vez em quando e o grupo vê os dois chegando lá, né, no relógio e saindo. E aí ele leva o pessoal para ver um espelho lá no museu. E é complicado, porque ele chega e mostra para o pessoal o espelho e fala, olha só a quantidade de fluidos, né, nocivos, aqueles fluidos escuros, escurecidos em torno do objeto. E eles vêm, né? E aí acontece uma cena muito interessante. Um grupo de visitantes encarnados, que vai no museu, 5 pessoas, né? Está ali e tal. Uma das senhoras fala, puxa, que espelho bonito, e ela se aproxima do espelho e toca no espelho. Na hora que ela toca no espelho, ela tem a sensação de necrotério, absurdamente grande. E ela começa a se apavorar e fala, sai gritando e vai embora, né? E o grupo vai embora. E aí o André Luiz perguntou, o que aconteceu, né? Aí o Aulus vai e toca no espelho, para ele captar a história e poder contar. Ele conta a história. Tem um espírito agarrado no espelho, que acha que o espelho é dela. Se a pessoa chegar perto, o espírito realmente faz de tudo para essa pessoa se desgrudar, como se fosse um objeto pessoal mesmo, de uma pessoa encarnada, que não quer que o outro chegue perto, não quer que o outro se apodere. E aí ele conta a história, né? A história era, durante a Revolução Francesa, um casal e o seu filho mudou para o Brasil, para fugir da Revolução, né? Mudou para o Brasil, para o Rio de Janeiro. O rapaz era um menino, cresceu, conheceu uma moça, né? Eles estavam a ponto de se casar, quando os pais dele resolvem voltar para a França, porque a Revolução já tinha acabado, né? E aí o rapaz vai voltar junto com eles, então ele chega para a moça e fala, olha, nós estamos a ponto de casar, mas não vai dar, porque eu estou voltando para a França. Então faz o seguinte, eu vou voltar com meus pais e tudo, eles ajeitam a vida deles e eu volto para casar com você, né? Essa era a ideia. Para que você não me esqueça, eu te dou esse espelho de presente. E dá o espelho de presente para ela, para que ela mantenha a lembrança que ele já está vindo por aí, né? Bom, ele chega lá na França e esquece, né? Conhece uma francesa lá, fica com ela e nunca mais volta. E a moça está até aquele ponto agarrada no espelho. Desencarnou, o espelho foi doado para o museu e ela está ali, o espelho é meu. Para você ver o problema do apego material, né? Então, esse aqui talvez seja o grande ensinamento para nós espíritos. O apego material. O que esse espírito não sofre
teoricamente por uma bobagem, né? Pelo menos da consideração nossa. Que bobagem, né? Mas olha só o que é você sair de uma complicação dessa, né? Alguns exemplos mais práticos. Os paleontologistas usam psicometria. Eles adoram psicômetros. Porque você acha aquelas peças, você faz escavações, você acha aquelas peças que não tem relação com nada que você conhece, num lugar que não deveria ter aquilo, você quer um psicômetro ali para contar a história para você. Então, o psicômetro, ele tem a probabilidade de trazer, né, o seu trabalho, através da sua faculdade, de realmente colocar um valor histórico em certas coisas, né? Outra é a investigação criminal. Isso é muito usado na Inglaterra. Aqui nos Estados Unidos, de vez em quando, a gente ouve ele na Califórnia, eles usam no estado da Califórnia, não em todos os estados, mas na Inglaterra é muito usado a investigação criminal. Aconteceu um crime, né, a pessoa sumiu, por exemplo. Não se sabe onde está, não dá notícia, não se sabe. Então, o que a família faz? Pega um objeto que a pessoa tinha um apego maior, ou que a pessoa tinha um carinho maior por aquele objeto, entrega na mão do psicômetro, ele vai lá e fala, o corpo está em tal lugar, e está. Né? Então, ajuda a solucionar muitos casos de crimes que, de outra forma, você não conseguiria ter ideia. Né? Um caso muito interessante aqui nos Estados Unidos é o Edgar Cayce. Não sei se vocês conhecem a história dele. Né? Sem contar a história inteira, ele, numa certa idade, acho que ele tinha quase uns 30 anos, ele começou a entrar em transe mediúnico, sem saber o que era na época. Né? Então ele fala, fica esquisito, eu tenho vontade de deitar, dormir, quando eu acordo não sei nem onde eu estou direito. Aí a família começou a estudar, os irmãos, na verdade, começaram a pesquisar e entenderam que isso era um transe mediúnico. E aí eles perguntavam, mas o que é esse transe mediúnico? E ele contava, não, eu vou nos lugares assim, assado e tal, eu vou nos lugares que parece que eu estou no século, não sei quantos séculos lá atrás, depois parece que eu estou na época de Jesus, depois... E os irmãos ficam, mas peraí, como é que é isso, né? Aí ele, Edgar Cayce, sugere para os irmãos o seguinte, quando eu estiver entrando nesse estado de transe, porque... Né, ele fala, eu estou com vontade de dormir, os irmãos já sabem. Então vocês façam perguntas para mim, para ver se eu consigo responder. Né? E assim começou quase como uma coisa familiar, Então ele entrava no transe, na hora que ele estava entrando no transe, os irmãos perguntavam, traz uma informação, um nome, sei lá, digamos, o nome de um jornal da época, alguma coisa assim, né? Ele voltava e trazia, né? E a coisa começou a ficar séria, um vai contando para o outro, um vizinho conta, vai na cidade, começa a ficar muito grande. Ele tem um apelido aqui dentro dos Estados Unidos, chamam ele de The American Prophet, o profeta americano. Né? E o que aconteceu é que as pessoas começaram a tomar conhecimento, as pessoas que não tinham relação nenhuma com ele, que ouviam falar do outro lado do país, mandavam por carta perguntas para ele, para quando ele entrasse em transe, ele respondesse aquelas perguntas. E ele respondia, né? E as pessoas começaram a mandar objetos para ele. Né, para ele identificar e contar a história do objeto, por causa da sua capacidade psicométrica. E ele respondia. Né? Uma das coisas interessantes é que os irmãos, imagina o número de perguntas que ele não recebia a partir de um certo ponto. Então os irmãos começaram a catalogar essas perguntas, numerar, pergunta número 1, número 2, número 3. No final da vida dele tinha 14.500 perguntas. E as respostas todas, né, dadas por ele. Então os irmãos catalogaram e separaram em grupos, perguntas relativas a idade média, perguntas relativas a tal coisa, perguntas relativas a Jesus, perguntas relativas a tal coisa, e foram publicados vários livros, cada livro agrupando esse tipo de pergunta. Então tem um livro, por exemplo, que é Edgar Cayce and Jesus, né? Edgar Cayce e Jesus, porque são respostas de perguntas que as pessoas faziam sobre a época de Jesus. Né? Tem outros sobre reencarnação, tem Edgar Cayce and Reincarnation, sobre reencarnação e assim vai. É muito interessante a história, mas ele tinha uma capacidade psicométrica fantástica, as pessoas davam os objetos na mão e ele trazia a história inteirinha. Tem uma coisa que ele nunca conseguiu. Quando ele começou a ficar famoso, né, você vê, nós estamos aqui perto da guerra, né, da Segunda Guerra, na iminência da Segunda Guerra, onde já começa a ter uma série de disputas, né, Estados Unidos que é uma coisa, Japão que é outra, e começa a ter uma disputa mundial pela dominação. E, obviamente, dominaria, ou pelo menos esse era o pensamento da época, dominaria quem tivesse o petróleo, né, que é um pensamento que, infelizmente, está aí até hoje. Né. Então, o que acontece? As companhias de petróleo aqui nos Estados Unidos começaram a oferecer quantias enormes para ele dizer onde tinha petróleo. Né? Olha só, ele nunca conseguiu trazer essa resposta. Ele falava, quando vocês me perguntam isso, eu entro em transe mediúnico, eu não vejo nada. Nada. Eu saio, volto a zero.
né? Cortava a faculdade mediúnica dele. Não a faculdade mediúnica, né? Mas a habilidade de trazer a informação. Então, existem alguns psicômetras, um deles é aquele Uri Geller, não sei se vocês lembram, um cara que tortava, ele hoje vive disso, né? Ele é um psicômetra, né? Entre um monte de outras coisas que ele faz aí. Mas ele é pago para achar onde tem pedra preciosa. Achar não, indicar para as companhias onde tem pedra preciosa. Um caso interessante é o caso que acontece com a Ivone Pereira, ela mesma nos conta isso, né? Que é o caso da fazenda de escravos. Ela vai passar no final de semana nos arredores do Rio de Janeiro, na fazenda de uns amigos, né? Convidam ela para ir passar o final de semana lá, ela vai. Aí chega lá, na hora de deitar e tal, aqui seus aposentos e tal, né? Ela começa a apagar as luzes e tal, ela deita ali e começa a ficar apavorada com o ambiente. Você vê que não tem objeto, hein? É a sensibilidade do ambiente, não está tocando em objeto nenhum específico. E ela começa a ficar apavorada e tal, e começa a ouvir gritos e chibatadas e todo mundo gritando, vai morrer, vai morrer. E ela fica apavorada, fica a noite em claro, não consegue dormir, né? No dia seguinte, quando ela acorda, o pessoal fala, o que aconteceu com você? Ela falou, eu estou desesperada, isso daqui, porque ela tinha um desdobramento muito grande, né? Então, enquanto ela está passando por isso, ela sai fora do corpo para ver o que está acontecendo. E ela conta, esse lugar onde eu estou, essa fazenda onde eu estou, era uma fazenda onde tinha grande número de mortes dos escravos. E os escravos eram levados para um lugar, um ambiente, para levar as chibatadas até morrer. O ambiente era o quarto onde ela estava. E ela falava, eu não consigo nem ficar aqui, porque eu só vejo sangue, sinto o cheiro de sangue, né? Sinto arrepios no corpo, com os escravos gritando, né? Que interessante. Sem toque, sem objeto, só com o ambiente. Outro caso interessante é a origem do petróleo. A origem do petróleo está no livro do Hermínio Miranda, que é um daqueles 110 casos que ele traduz, né? Sem entrar em muito detalhe. Não se tem, por incrível que pareça, até hoje a ciência não tem um consenso sobre a origem do petróleo. Existem teorias. Uns acham que é isso, outros acham que é isso, uns acham mais que é isso, menos que é isso, mas não se tem assim uma compreensão sobre o assunto. Então, durante muitos anos, se associou a existência do petróleo em lugares onde tinha carvão, que de alguma forma ele derivaria do carvão, de algum tipo de modificação no solo e o carvão virou petróleo. E aí começa a se fazer muita pesquisa onde tem carvão, né? O pessoal vai nas minas de carvão aqui na Pensilvânia e tal, e não acha petróleo nenhum. Vai ali onde hoje é Chicago, ali, não tinha petróleo nenhum. E aí começa a teoria a ficar meio que, né, capenga, porque você está relacionando por causa da cor, né? Não porque existe alguma coisa mais fundamentada ali. E aí se começa a tentar a origem do petróleo. É quando vem aquela senhora lá, Elizabeth Denton, a britânica, né? E ela conta a história dela. O marido dela, lembra que eles mudaram da Inglaterra para os Estados Unidos? Antes deles mudarem, o marido veio para cá algumas vezes. Quando ele veio para cá, estava começando o boom de se procurar petróleo aqui nos Estados Unidos. E ele foi na Pensilvânia, que era um dos lugares onde eles estavam escavando petróleo, né, para tentar encontrar. O que ele fez? Ele veio, pegou um pouco de argila de um dos lugares onde eles estavam escavando e tinham encontrado petróleo. Então, naquele ponto eles encontraram. Ele tira a argila, coloca num saco, manda de volta para a mulher e fala, lê isso aí, conta a história. Ela toca na argila, né, e ela começa a ter um monte... O Hermínio Miranda conta isso direitinho, muito interessante. E ela fala que o que está acontecendo ali é que a água suja dos oceanos, ela é absorvida, ou filtrada, melhor dizendo, pelos corais, né, os atóis de corais. E o que acontece? Eles vão criando pequenas bolsas para guardar essa sujeira. Eles vão guardando pequenas bolsinhas para guardar essa sujeira. E alguma hora essa sujeira cai e um monte de sujeira de um monte de bolsinha de bolhas, né, pequenas bolhas, começa a descer e se assenta, e isso então é o petróleo. E você vê, essa descoberta a ciência não consegue colocar dessa forma, mas ela também não discute, né? E isso vem por uma psicometria, uma coisa que ainda é duvidosa. Então o problema do mercado comercial é esse aqui, ó. Aonde está o psicômetro que vai me dizer onde está petróleo? E não tem nenhum que consegue. Não tem. Todos eles que têm a faculdade, por melhor que seja, na hora que você coloca dinheiro na mão para encontrar petróleo, acaba. Impressionante, né? Então tem uma coordenação superior aí. Esse sujeito aqui, Chico Xavier, tem uma capacidade de psicometria impressionante.
ele recebia 200, 300 cartas por dia. Bom, a gente sabe, ele é da nossa época, né? Você imagina alguém para ler essas cartas, porque ele respondia as cartas, né? Ou fazia alguma coisa, uns estão pedindo remédio, outros estão agradecendo, outros estão fazendo perguntas. Como é que o homem vai ler 200 perguntas por dia, 300 perguntas por dia? Então, como é que ele fazia? Ele espalhava as cartas, né, na mesa e ia colocando a mão em cima. Falava, esse é remédio, vem para cá, bolo de remédio. Pedindo receita. Esse está agradecendo, bolo de agradecimento e tal. E aí ele fazia assim. E aí os bolinhos de carta eram formados, as pessoas que trabalhavam ali com ele, que estavam com ele, davam encaminhamento. Mas ninguém lia para separar. Ele separava com a mão. Não tocava em cima da carta. Então, o que é, né? São casos interessantes que a gente ouve por aí. Bom, vamos tirar algumas conclusões aqui. Primeiro, eu falei sobre o negócio de Akashic Records, que são os registros akáshicos. Se a gente for ler psicometria, na maioria das vezes a gente vai se deparar com essa palavra, né? Só relembrando o que é. Isso vem do hindu, registros akáshicos, está lá na teosofia, os esotéricos usam muito essa palavra. O que é? Para nós, é como se fosse o fluido cósmico universal, mas não de fluidos, de informação. Tá? É onde está toda a informação do que acontece. Alguns pontos interessantes, né? Relembrando que a gente já falou, o objeto em si não contém informação. A informação não está no objeto, a informação está em algum lugar nos registros akáshicos e o objeto tem as coordenadas de como chegar lá. O objeto é o GPS, né? As emoções ficam retidas no objeto mais fortes, ou não. Então, por exemplo, se eu tive um relógio, por exemplo, há 300 anos atrás, e aquilo significou muito para mim, tem uma impressão muito forte ali. Se o próximo dono não liga muito para o relógio, não, coloca aí na parede, tá bom, para enfeitar. E não tem nenhuma expressão para ele aquilo, a impregnação continua sendo a minha, porque ela não foi sobrescrita, por assim dizer. Um terceiro dono pega aquele relógio e fala, nossa, esse negócio tem um valor fantástico, é muito antigo, eu adoro isso. Aí o que acontece? Começa a apagar a impressão do primeiro e a minha, que nem existia, né? Então, é como se você fosse sobrepondo, né, as impressões uma em cima da outra, né? Então, quem coloca as impressões mais fortes é que vai ficar. Quando o psicômetra vai ler a história de um relógio, se ele tiver 10 donos, provavelmente ele vai relatar daquele para quem o relógio tem mais valor, né, mais característica. Algo que aconteceu e que marcou muito aquela pessoa. Marcou, que tem emoção associada. Emoção, boa ou ruim, não interessa. Pode ser que a pessoa teve uma coisa ruim relacionada com aquilo, pode ser uma coisa muito boa, não interessa, é emoção, né? Outra coisa que a gente entra, né? Doação de roupa de desencarnados. Isso é uma coisa que é interessante, porque olha só, se a pessoa desencarnou, o que acontece se a pessoa... Você não sabe o nível de evolução que a pessoa está, para começar, ninguém sabe. Então, se a pessoa está no nível de evolução que demonstra muito apego material, né, ela vai ficar circulando ali onde ela morava e tal. Ela vai ficar, pelo menos vai querer ficar voltando ali. Se tudo está exatamente do jeito que estava, isso não vai facilitar a pessoa ficar indo ali toda hora? Né? Então tem pessoas que, cônjuges ou pais ou filhos, depende do caso, né, que morre um e eles falam, não vou tocar nunca mais isso aqui porque meu pai adorava desse jeito, minha mãe adorava desse jeito, meu filho adorava desse jeito. O que você está fazendo? Você está prejudicando o espírito, porque você não está ajudando ele a se desligar. Você está falando, está tudo aqui igualzinho te esperando, para você ficar aqui e não sair daqui. Então você está, na verdade, colocando uma espécie de uma barreira, que a pessoa tem que se liberar. O espírito, ele tem que sair fora, ele tem que, né, andar para frente, ele tem que fazer o seu processo evolutivo. Então deixar aquelas coisas ali, com a impressão daquele espírito, acaba não sendo um bom negócio. Então, quando as pessoas morrem, né, quando as pessoas desencarnam, é interessante que você comece a tirar as impressões, para você ajudar o espírito a se desligar. E para tirar a impressão, o que você tem que fazer? Dá para uma pessoa que vai colocar outro tipo de impressão naquilo, que vai utilizar, né, e vai começar a minimizar ou limpar as impressões que estão naquele objeto, né? Isso é uma coisa que é em consideração também. Tá, então para nós, para a gente fechar, para nós espíritas, né, que vimos tudo isso aí, o que interessa isso? É exatamente o problema do apego à matéria, né? Que o espírito desencarna e ele vai ter uma dificuldade tremenda de sair dali. A gente vê no caso que André Luiz conta lá no museu, né? Existem pessoas, né, que não entram em museu, porque elas se sentem muito mal. Isso é sério. As pessoas vão no museu? Não gosto de museu. Tem que ser respeitado.
É interessante ver a peça, ver tal coisa. Mas eu não consigo entrar. E precisa ser respeitado, porque só vai ser respeitado melhor quando for mais entendido, né? O entendimento está aqui, né? Então a pessoa, não me sinto bem no museu. Está ótimo, tá bom. Você fica aí, fora, não tem problema nenhum. Então, por quê? Porque essas pessoas que têm sensibilidade muito grande, né? Se você entrar lá e tiver aquele monte de espírito lá, cada um agarrando o seu objeto, o que foi seu objeto no passado, imagina a quantidade de relações espirituais que você vai ter ali naquele momento, se você é um sensitivo, se você tem, né, propensão a ser médium. É muito difícil, né, se você tem dificuldade, né? Então, para nós, eu acho que talvez o grande ensinamento seja esse, né? O problema do apego à matéria, até onde que a gente, né, é levado com esse negócio. Obrigado a todos, boa noite.